Paulo, queria lembrar aqui que o Augusto Aras, acho que muita gente se lembra, ele já foi visitado pessoalmente de surpresa pelo presidente da República, que inclusive elogiou muito ele, disse que a procuradoria dele era maravilhosa. O presidente também já balançou publicamente a cenourinha da vaga, da inexistente até agora, né, terceira vaga no Supremo Tribunal Federal, e disse publicamente que ela poderia ser do procurador Augusto Aras. Mas eu concordo que tudo isso tem aí um caráter subjetivo, pode ser interpretado como as pessoas quiserem. Agora, um levantamento feito como esse da Folha, um levantamento objetivo jornalístico que dá um trabalho grande, dá trabalho pegar ponto por ponto, checar coisa por coisa, para poder chegar a uma matéria como essa é mais difícil de refutar. Aí só refuta mesmo quem tem muita vontade de refutar. Mas eu queria falar de outra coisa, não só os pontos em que o Aras se alinhou com os desejos do presidente contam, mas também os pontos e as questões em que o procurador-geral Augusto Aras ele deixou de agir. Então, tem pelo menos duas ações aí que se encaixam nessa categoria. O Aras favorece o governo ao deixar, por exemplo, de responder a queixa-crime, o pedido de notícia-crime, naquele caso do gabinete do ódio. Desde julho, faz 3 meses, portanto, que esse negócio está na gaveta dele. Ele é responsável por dizer se ele acha que os Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e os 2 filhos dele, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, devem ou não ser investigados por terem contratado funcionários que andam espalhando por aí notícias fake e também ataques a adversários da família. Essa é uma pergunta que foi colocada para o Augusto Aras e que ele não respondeu até agora e que, portanto, paralisa toda a ação. Outra questão é uma que envolve um suposto inimigo dele, pelo menos ele vê assim, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele tem um inquérito na PF que foi concluído faz um ano que o Augusto Aras tem que responder para o Supremo Tribunal Federal se ele quer ou não quer denunciar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo crime de corrupção passiva, naquele inquérito em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é acusado de ter recebido propina da Odebrecht, naquele inquérito em que ele é acusado de ser o tal Botafogo. Está na mão do Augusto Aras. Aí as pessoas vão dizer, ué, mas o Rodrigo Maia não é inimigo do Bolsonaro? É claro que é inimigo, mas também não é difícil entender que é muito mais conveniente para o governo ter um inimigo lá na ponta da sua caneta, né, dependendo da sua caneta, do que ter um inimigo livre, leve e solto. Ou seja, quanto mais isso ficar na mão de aliados do governo, como está se provando o seu caso, sim, do procurador Augusto Aras, mais poder de barganha, de negociação, digamos assim, o governo tem com esse suposto inimigo ou adversário. Então, essas são só duas ações em que o Aras se absteve de decidir. Decidiu não decidir. Em ambas as ações, ele foi cobrado formalmente pelo STF e, mesmo assim, se fingiu de morto. Para concluir, eu queria falar, a gente fala toda vez sobre essa lista tríplice, que o Aras não foi indicado pela lista tríplice, como isso fosse uma grande coisa. De fato, é uma grande coisa e eu vou lembrar por quê. Agora, o Aras pode ser reconduzido. O mandato dele termina em 2021 e ele pode ser reconduzido para um mandato de mais 2 anos. E quem é que vai decidir se ele vai ser reconduzido ou não? Antes do governo Bolsonaro, quem decidia isso, basicamente, eram os próprios pares do Procurador-Geral da República. Ele é chefe do Ministério Público e os outros procuradores é que faziam a tal da lista tríplice, votavam, e daí o sujeito, para ser reconduzido, tinha que estar nessa lista tríplice, ou seja, indicado pelos pares e, de preferência, no topo da lista tríplice. Agora, como o presidente Bolsonaro decidiu rasgar a lista tríplice, ignorar a lista tríplice, o procurador, para ser reconduzido ao cargo, só tem que agradar a quem? Ao presidente Bolsonaro, que aparentemente é o que ele tem feito.